Hoje o episódio é super, hiper, mega especial. Estamos no mês internacional da mulher. É um mês sim, gente, não é o dia não, tá? É o mês todo nosso. E eu trouxe hoje mulheres extremamente especiais e especialistas nos temas que você gostaria muito de saber, que são dentro dos condomínios. Então, eu gostaria de apresentar nossas convidadas de hoje. Vamos começar por aqui, que são muitas convidadas. A Luciane Gomes, empresária e síndica. Ela já veio aqui no meu podcast, vocês já conhecem, da Eco Marketing. Tudo bem, Lu? Tudo bem, um prazer, Laís. Obrigada por mais esse convite. Uma honra estar aqui, ainda mais nesse mês especial. Estou muito feliz e com certeza vai ser uma conversa bem bacana. Eu fico super feliz de ter vocês aqui. E também estamos com a Annelise Bertuzzi Mota, psicanalista. Tudo bem, Annelise? Tudo bem. Obrigada pelo convite, por estar com colegas tão especiais aqui no nosso mês e nosso ano da mulher. Não Sempre, né? todos os dias é o nosso dia, né? E a Tayana, a doutora Tayana Bertuzzi Lopes, advogada empresarial com foco na área trabalhista. Tudo bem, Tayana? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa, né? Eu que agradeço. Gente, vocês vão voltar, vocês sabem, né? Com certeza. E também a Fabi, psicóloga clínica, especialista na autoestima feminina. Nossa, Uau. Tudo, né? E também em lutos e perdas, que é um tema bem polêmico também, bem específico, né? Sim. Tudo bem, Fabi? Tudo bem. Obrigada, Laís, pelo convite. Muito bom estar aqui hoje, vivenciando essa experiência e fazendo a troca com todas essas mulheres maravilhosas. Hoje é um test drive, depois vai voltar uma por uma e a gente vai fazer os temas bem específicos, porque uma hora não dá pra falar sobre tudo, gente. Então a gente vai abordar os temas de uma forma de um bate-papo mesmo, né? Legal. Então, como é que vocês estão se sentindo no podcast para falar sobre o mês da mulher? E vocês sendo mulheres, né, empreendedoras, especialistas na área que vocês atuam, e como isso tem colaborado na sociedade, de fato, não só em condomínios, porque, querendo ou não, condomínio é uma sociedade à parte ali, né? Mas me contem, como é que é essa questão? Como é que vocês conseguem agregar o conhecimento de vocês nos condomínios para as pessoas que moram nos condomínios? Me contem, qual que é a opinião de vocês? Pode falar, Lu. Bom, primeiro eu como síndica recente, né? Eu sou uma síndica novata. Estou adorando o canal, então parabéns também por isso, porque eu estou pegando um monte de informações. Já fiz meu caderninho do Talk Síndico. Ai, que legal. Então estou ali fazendo minha cartilha. Gostando bastante e dá para usar sim o conhecimento da nossa carreira, né? Então eu sou empreendedora, mas vim da área de marketing, né? Sou profissional de marketing e eu aplico tudo, né? Porque a comunicação também ajuda muito. Então dentro de um condomínio você ter uma boa comunicação, né? Você ter um planejamento, né? Ter os próximos passos que você as medidas que você quer tomar no condomínio, comunicar isso com clareza. Então, tudo dá para aproveitar dentro da nossa carreira e aplica também no condomínio como síndica. Acho que fica bacana. Como é que está o aprendizado de síndica? Que você começou agora? É um desafio. É um desafio, eu estou usando bastante o canal, como eu disse. Acho que está sendo uma ótima experiência, porque é diferente, como você falou, já falou aqui várias vezes no seu programa, não é a mesma coisa você estar numa empresa e agora lá na Ecomarketing, né, e por todas que eu passei, do que você estar num condomínio, né, porque você está ali falando com todo mundo que é dono do pedaço. Exatamente. Né? E você também sócios. né? Os sócios, né? Você também mas algumas pessoas são mais incisivas e as pessoas, né? E que bom, querem coisas diferentes. Então, você quer fazer uma inovação, você quer promover algo diferente dentro do condomínio, você tem que vender. Então, mais do que nunca, eu acho que o síndico também tem que ser um vendedor. Não, ele tem que ser tudo, né? Ele tem que ser tudo, é um bom né? mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades, né? E uma experiência diferente. Outro dia estava eu lá na chuva, com guarda-chuva, vendo portão, né? Uma coisa que eu nunca imaginei. Então, eu gosto. Como eu gosto de coisas novas, eu estou gostando, sabe? Eu vejo como uma experiência muito positiva e como um desafio para me desenvolver em algumas áreas também, né? Que eu não tinha desenvolvido ainda.
Então, está sendo muito bom, Laís. Ai, que legal. Fico feliz. Tudo agrega. Não importa Tudo agrega. o que aconteceu, abrir um portão, colocar no manual, tudo agrega. Sim, Tomar no uma final chuva. das contas, são as pessoas, né? A É gente verdade. lida com pessoas. Sim, então, A gente tem que mostrar que também a gente tem à disposição, mas elas também, né, precisam ter ali para colaborar com todo mundo ali no condomínio. exatamente. Não é só um, são todos os moradores, né? Exatamente. E, Annelise, como é que você pode falar pra gente aí essa questão toda da questão de comportamento nos condomínios? Como é que o seu trabalho vem agregando para essas pessoas? Você tem pacientes aí que moram em condomínios, que já tiveram atritos aí com moradores? Todos nós, né, praticamente moramos em condomínio, então eu posso dizer que eu tenho uma escuta pela clínica, que é a minha experiência profissional, com inclusive síndicas, né, que vêm trazendo semanalmente até as aventuras que acontecem dentro de um condomínio. Eu tenho experiência de morar num condomínio e também sou esposa de síndico, que por tabela nós somos síndicos. Minhas Temos condolências. algo em comum, né? E Não é fácil. não, assim, é um Complicado. desafio diário, até porque não separa trabalho, né, você mora dentro do seu trabalho e muitas vezes os condôminos e os moradores que são donos de um pedacinho tratam a síndica, vamos falar da síndica mulher, porque é o nosso tema, como uma escrava, né, muitas vezes. Então, Quando mora num condomínio complicado. e Nossa, toda hora tem alguém à nossa porta. independente do tamanho do condomínio, pode ser 4 sobrados, pode ser. Eu já tive experiência de síndica rotatória no nosso condomínio de 4 sobrados. Rotatória porque a gente fazia 3 meses cada morador, para todos viverem essa experiência. Pode ser um condomínio de 30 apartamentos e pode ser um condomínio de 150 apartamentos. Os problemas, porque lida com pessoas, os problemas vão ser os mesmos para pior. Né? Tem ainda isso, tem né? esse gap ainda. Ele pode aumentar ainda, o problema pode ser mais diferente ainda. E depois eu quero falar um pouquinho mais, porque eu acho que os problemas vêm mudando, né? Assim como eu percebo na clínica, os sintomas são contemporâneos, são novos. Os problemas de condomínios, eles também estão abordando mais, né? Principalmente a saúde mental. Então, acho, assim, bem bacana a oportunidade de estar podendo fazer essa interface, assim, né? O que está no direito, o que está nas relações comportamentais, que é onde a gente mora. Né? Realmente, é verdade isso. Não, tudo agrega, né? Tudo encaixa uma coisa na outra. Comportamento, sim. né? Nossa vida social Isso. dentro do condomínio, na rua, nossa vida social na sociedade, tanto lá fora quanto dentro da nossa casa, né? Porque quem mora em condomínio, você tem uma sociedade ali no seu lar, querendo ou não, né? Pessoas que você convive todos os dias. Então é um trabalho, assim, de bom senso, de ajuda, de empatia, né? Empatia. Diário. Empatia diária. Porque imagina você chegar em casa, igual você estava comentando, Lu, e você ter uma desavença com um morador ali, um vizinho, você acaba ficando desconfortável de estar na sua casa. Então isso afeta tantas coisas na gente, né? No nosso dia a dia. O lugar que era para você descansar, vira um lugar que te dá gatilho, né? Tensão, exatamente. Obrigada, Annelise. Depois a gente vai falar bastante sobre isso. E agora a Tayana Bertuzzi, que é a advogada. Conta pra gente, Tayana, o que você acha desse mundo condominial no direito? Porque tem muita coisa que encaixa ali, né, que agrega. Pois é, tem muita situação que permeia essa relação e o condomínio, apesar de formalmente não ser uma sociedade, a gente precisa encarar ela como uma empresa. Né? Então, na medida em que, vamos pensar na nossa relação dentro do trabalho, dentro do ambiente de trabalho, é uma empresa, tem pessoas, tem chefe, tem colegas de trabalho, por que o condomínio não pode ser assim? Então, se as pessoas tiverem essa consciência, talvez as relações fiquem um pouco menos difíceis, não digo nem mais fáceis, eu digo menos difíceis, porque nesse sentido, tem muitas situações que podem ser evitadas. Quando você olha o condomínio como uma empresa, você sabe que tem questões jurídicas que podem ser garantidas, que podem ser, como é que eu posso dizer, evitadas. Né? Então, olhar essa parte jurídica não como reativa, mas como proativa, é uma das situações que até dá para a gente conversar mais sobre isso, como uma possibilidade de facilitar
essas relações entre condôminos, como você falou. Todo mundo é dono de um pedacinho. E como que a gente lida com as pessoas que são donas desse pedacinho de uma forma que tenha um bom convívio, mas respeitem as regras mínimas de sociedade, né? Pois é. Então, o direito está em todas essas relações, seja com o funcionário, seja com o prestador de serviço, seja entre os próprios condôminos, enfim, é uma gama aí de situações que dão muitas possibilidades jurídicas. Mas você falou uma coisa que é a prevenção, né? A prevenção. Então, eu acho isso extremamente importante para o condomínio. Sim. O síndico trabalhar com essa visão de prevenção. Porque quando a gente tem uma empresa, a gente tem que trabalhar para obter o lucro, mas a gente tem que Exato. prevenir passivos, entre outras Exato. coisas ali que pode trazer uma crise para aquela empresa. E o condomínio é a mesma coisa. É. A gente tem que ter esse olhar exatamente de sócio, de empresa, Uhum. para lembrar que o condomínio ele não vai trazer lucro, mas ele vai trazer ali um rendimento para ser pago as contas Vai em evitar dia. um prejuízo. Evitar uma Isso. manutenção que fique É. mais cara e também um trabalhista ou com empregados, Exato, enfim, né? exatamente. Quando a gente passa a ter essa leitura, especialmente o síndico nessa função que é a liderança, e a síndica feminina, a liderança feminina, vamos lá, a liderança feminina, ela tá cada vez maior, tanto nos condomínios quanto nas empresas, que bom, ainda bem, é um espaço que precisa ser ocupado, e cada vez mais por conta das inúmeras competências que a mulher tem, e aqui não tô desqualificando Tá os falando a homens, verdade, por favor. tá falando a Né? verdade. Não é essa a intenção, mas até pelo que a gente está conversando aqui no Mês da Mulher. Então, assim, quais também são os desafios jurídicos que a síndica mulher tem? Que são outros totalmente diferentes que um síndico homem tem. Seja com o fornecedor, seja com o prestador de serviços, seja com o próprio funcionário. Então, isso também é um ponto de atenção. Com certeza, exatamente. E quem é síndica, né? É, Quem já foi com síndica certeza. sabe exatamente como é que funciona isso. Exato. Como é diferente. é. E agora vamos falar com a Fabi, que ela é psicóloga. Ela é psicóloga clínica, especialista na autoestima feminina, que eu achei incrível, que é super legal falar sobre Tá isso, bom. né? Porque É eu ótimo. não conheço ninguém. A minha terapeuta não é especialista em autoestima feminina. Apesar dela me dar muita autoestima, ela me ajuda muito. Mas eu achei super interessante isso, ainda na mais verdade, agora. ainda é uma especificação a mais, porque a autoestima feminina na maturidade. Então, trabalha com as mulheres que estão começando nesse processo do envelhecimento, né, das perdas, enfim, dos lutos, né, diários aí. Mas, enfim. E o que você fala, o que você acha dessa questão, né, que você é especialista dentro dos condomínios, ali no convívio dos moradores, das moradoras, das mulheres. Ai, com certeza, Muitas mulheres também Laís. ficam ali em casa, não trabalham, enfim, cuidam do lar, cuidam da família delas e ficam muito mais tempo dentro de um condomínio e, infelizmente, elas participam muito mais dos conflitos que tem ali dentro. Com Né? Acaba certeza. vendo mais ocorrências ali dentro. Presenciando, Houve mais barulho, com enfim, certeza. tudo mais, né? Na É. verdade, quem tá ali dentro o tempo todo, infelizmente. Exatamente. A Lu falou uma coisa importante sobre desafios, não? Como síndica. E a gente, às vezes, confunde muitas vezes desafio com sofrimento. E o desafio ele não precisa ser sofrido, né? Ele pode ter outras oportunidades de você poder estar vivenciando aquelas coisas novas que vão aparecendo no dia a dia, né? E pensando na questão assim da síndica especificamente, eu acho que existe um arquétipo, né, coletivo sobre quem é essa síndica, quem é essa imagem de mulher que está atuando nesse papel, né? E aí eu acho que entra muito na questão também da Thay, porque eu acho que além do autoconhecimento geral dessa mulher, dentro de assumir esse papel, que vai além de um CNPJ, né? Tem um CPF por trás, como a gente fala, né? Além do autoconhecimento, é conhecer seus direitos, né? Porque provavelmente vão aparecer situações ali onde vai ter questão de assédio moral, sexual, stalker, né? Até cheguei a pensar esses dias, assim, como é que fica essa questão até das redes sociais, né? Você se expõe e mostra teu lado humano, ou você não se expõe e se protege das pessoas que estão ali? E como é que isso é avaliado pelas pessoas que estão de fora, né? Ela tá lá passeando, enfim, né? E essa coletividade aí, eu acho que pensando nas mulheres como um todo, na questão do condomínio, que é uma micro-sociedade, na verdade, né? Eu acho que a importância, né, da gente poder, de alguma forma, trabalhar com aspectos como comunicação não violenta, a empatia, a sororidade, né, de você ser gentil
E mostrar que essa gentileza ela traz benefícios e não ao contrário, né? Tem muito da questão da competição da mulher, né? Então, assim, mas o quão importante é você poder reforçar isso dentro de uma micro-sociedade. E às vezes a gentileza, né, quando vem pra gente que é mulher e a gente ser gentil e educada, às vezes as pessoas também confundem muito isso. E isso é muito desconfortável, né? Também. Então, assim, a mulher, quando ela é síndica, igual vocês estavam falando sobre lidar com prestadores de serviços. Sim. A maioria são homens. Sim. E a gente fica, dependendo da situação, a gente fica desconfortável. Né? A gente respeita, a gente quer ser respeitada, mas às vezes parece que uma ponta solta ali e a gente perde o controle da situação. Até pelos assuntos envolvidos, né? Então, é manutenção de casa, um portão, um vazamento, uma questão elétrica, que naturalmente as mulheres não têm tanto conhecimento. Mas o fato de não ter esse conhecimento técnico não dá o direito dessas pessoas de colocarem a síndica, a mulher, numa posição de total desconhecimento ou inexperiência, que não é o caso, são coisas diferentes. Com certeza. Porque e outra. Ela não está se representando ali, ela está representando um condomínio. Exato. Né? Então, esse prestador, quando ele leva uma voz, por ele ser. Ele é o técnico desse assunto. Ela não tem que ser especialista nesse Ela é assunto. síndica. Ela é a síndica. E ela vai fazer bem esse papel, impondo o respeito desse prestador com ela e dos colaboradores. Mas eu concordo quando a Fábio traz a questão do olhar feminino nesse papel, assim, eu penso que a mulher tem, ao mesmo tempo que ela tem um nível de exigência, um detalhamento maior, né, um olhar estético para ele, né, o jardim, a limpeza, a beleza, lugar, né? Isso, a segurança, ela tem esse olhar maior e tem que é do subjetivo isso, não é porque o homem não tem, é porque ele vai de uma via mais objetiva, ela consegue ao mesmo tempo também se impor com uma gestão ali, com uma liderança, ela consegue ser, os colaboradores gostam mais da síndica mulher. Os funcionários, eles relatam isso, deve ter pesquisa, não sei, deve ter pesquisas a respeito disso. Por quê? Porque elas tem um trato maior, né? É uma gestão com menos razão e mais emoção. Elas colocam mais o sentimento ali no que elas fazem. Elas conhecem esse colaborador, elas vão, né? Aliás, essa é uma dica para síndicas, conhecerem seus moradores. No sábado nós tivemos a oportunidade de estar conversando sobre esse tema e para mim chamou muito a atenção. Conhecer onde você está gestando como síndica, mesmo se a síndico profissional. Conhecer quem são os moradores, porque cada perfil é um perfil. É verdade. E a gente tem que entender a realidade de cada um. Igual a Lu estava falando, ela foi lá abrir um portão, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência do portão. Não, sim, vou contar a experiência do portão, vou contar uma antes que foi mais impressionante ainda. Eu estava no 3º dia como síndica e uma vizinha chamou, a estreia. Uma vizinha chamou, batizado síndico. Ela estava fazendo uma reforma e eu entendi a intenção dela, mas eu achei bem... Vai entrar num outro gatilho aqui, num assunto que eu acho importante também. Mas, enfim, ela chamou na porta e eu fui atender. Não, porque eu estou fazendo uma manutenção aqui em casa, vou quebrar ali, porque tem um entupimento. Falei, tudo bem, o que você precisa, tal. Não, eu queria ver se seu marido vai lá ver. Aí não, por quê? Ele é encanador? Não, eu falei, Rubens, você encanador. Ele não é nem encanador, nem nada, né? Não, é só para ele ver se tá certo ali, porque, tipo... Eu falei, mas se o seu esposo não tá? Não, então, ele foi trabalhar, eu falei, então, o meu também tá saindo, mas aí como eu sou a síndica, eu vou lá ver com você, vamos descobrir juntas, então, vamos perguntar, vamos... Eu achei muito engraçado. Sendo mais vizinha do que síndica, né? Eu me pegou tão de surpresa, sabe? Eu achei engraçado, porque ela chamou porque eu era síndica, mas eu não queria falar com a síndica, porque ela, enquanto mulher, já deve ter pensado assim, ela também não entende. Exato. Essa foi minha leitura, eu né? entendo, ela também. Essa foi minha leitura. Aí quando eu falei que eu ia chegar num outro ponto, que eu até comentei isso no debate do Dia da Mulher de sábado, eu sinto um desconforto em sentir a falta de apoio entre as mulheres, né? E uma coisa ela chamar, como se vão entender, e eu até mesmo falar, peraí, deixa eu chamar aqui, ver se meu marido já teve uma experiência, o seu tá aí, vamos chamar alguém, vamos... Ou assim, né, ela é síndica.
Síndica, você não tem alguém pra me indicar? Isso, alguém que né, saiba, que né? faz aqui no condomínio, enfim. É. Algumas... Já Mas apesar tem- que era o terceiro dia, Terceiro dia. não sei. Eu não- até não vou- entendi a intenção dela, queria resolver, acho que não Talvez foi foi muito nada, não foi automático. nada pensado, foi no automático, a gente vem de uma construção social de uma outra época, eu entendi. Aham. Não fiquei chateada, nada, ajudei, fui lá, né? Falei com meu marido, foi lá. Mas são coisas que a gente tem que parar e pensar hoje em dia. Uhum. Não dá para ir no automático. Eu me policio o tempo todo, me vigio, porque acontece, né? Uhum. Acontece de eu, às vezes, falar, às vezes é um ditado que reforça A um gente tá certo num processo de comportamento mudança, né? de mudança. É. Mas eu sempre dou aquele passo para trás e Aham. penso 6 assim, eu segundos. falo isso, eu penso isso. Por que eu estou falando isso? Eu estou repetindo, eu estou alimentando um comportamento que eu não quero mais Uhum. para mim, né? Então acho que nós mulheres temos que ter essa consciência. Mas olha que interessante, né? A gente que tá nesse processo de se policiar, porque a gente quer realmente acabar com isso. Promover vai- a mudança, Não vai né? conseguir acabar com, Não, com não vai toda ser essa ideal. cultura, né? Com esse... Sim. Mas a gente consegue, pelo menos, diminuir. A gente sofre tanto porque a gente tem que estar num meio que Sim. também tá pensando dessa forma. Sim. Porque senão a gente não tem amiga, a gente não... Porque começa a ficar incomodada. Uhum. Às vezes tá conversando com uma pessoa e ela, uma mulher, que infelizmente a gente... A mulher, tem muita mulher que é mais machista, assim, né? Nessa tem. questão É. de... E ela fala, ai, mas tinha que ser uma mulher. Sabe? Algo assim, comenta uma coisa assim. É. E aí você fica numa situação que você se sente desconfortável, porque você não quer pensar dessa forma, você quer mudar esse paradigma todo que a gente tem na Sim. sociedade. Então, olha como a gente é sozinha, né, nesse momento É. também, de querer mudanças na sociedade, nessa questão de respeitar as mulheres, né, Do tanto próprio apoio, né? próprio apoio. Porque É, a profissão de síndico, que na verdade hoje é uma profissão, é. ela sempre foi síndico, sempre foi masculina. Ó, meu Isso. programa chama Talk Síndico. Isso. Tem um O no final. É. Mas isso não quer dizer que é só o homem, E por entende? muitos anos foram só os homens que... Sim, sempre, Era porque- predominantemente masculina Sim. essa função. Exatamente. Possivelmente por essa questão de prestação de serviço que tinha que atender. Sim. Só que hoje a Hoje mulher, mudou. ela entende. É. A gente conhece tanta coisa hoje. A gente sabe trocar a gente sabe trocar lâmpada, a gente sabe trocar lâmpada, Sim. sabe trocar um chuveiro, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Enfim, É. hoje o conhecimento ele é uma coisa que não tem sexo, não tem Não, né, gênero. Os Quem quiser desafios aprender, são vai os aprender. mesmos. Exato, né? Então, o se a acesso mulher- é muito mais fácil, né? Sim, hoje a gente tem tanto acesso a tudo. É. E a mulher, quando ela quer, ela faz. A gente pode aprender, não tem. Claro. Hoje eu estava na porta de um condomínio esperando um fornecedor para instalação de câmeras. E tinha eu e um outro homem, assim, um pouco mais para lá, estava esperando um Uber. E aí o fornecedor chegou e foi direto no homem falar: o senhor veio para me acompanhar para instalar as câmeras? Eu falei, não fui eu. Aí ele olhou. Eu falei, tudo bem, ainda bem que deu certo, porque não tinha dado da outra vez. Aí ele falou assim: né, vamos ver se deu. Eu estava até comentando com a doutora. É um E constrangimento diário que você vive. Exato. Aí né? ele passou direto por mim, foi no rapaz. Eu falei, olha, eu marquei 9 horas, cheguei 10 para as 9, esperei até 9h30. Aham. E aí ainda passa por mim direto e vai no homem. Tipo assim, o primeiro pensamento, a mulher não vai cuidar da instalação. Como assim, câmera, né? É. E eu gosto de saber tudo. Eu vou, eu evito, eu peço ajuda. Eu acho que a gente tem que pedir. Não quero ser Claro, especialista claro. em câmera. Eu quero estar para resolver. Quero saber por que não botou, mas por quê? Porque tem uma peça. Qual é a peça? Eu vou ver aqui na internet a peça. Eu quero aprender a peça. Não, Lógico. entendeu? E o Não- quanto isso é importante, né, Lu? Esse tipo de situação acontecendo quase que diariamente num condomínio, onde você não é vista ou colocada naquele papel, né, que você é de síndica, o quanto isso, dependendo da pessoa, acaba fragilizando Uhum. você como profissional, como mulher. Se você não tiver essa segurança de quem você é, das tuas forças, do teu conhecimento, saber dos teus direitos, Isso. principalmente também, né? O quanto isso vai te minando, eu diria, Exato. né? Como pessoa, inclusive, na tua área pessoal, Uhum. porque você vai desacreditando de você. A cada apontamento que te fazem, ou a cada momento que te excluem desse lugar, você pode se fragilizar. Isso vai depender de cada pessoa, Uhum. cada personalidade, né? Mas é importante sempre estar atento, senão a gente vai ladeira abaixo. Sim, né? com Você certeza. comentou Vai intimidando, né? uma questão muito legal, Fábio, que é justamente isso, na posição de síndica, de liderança feminina como um todo, isso eu percebo na prática, no meu dia a dia, nos atendimentos. Quando a mulher tem esse suporte
ou essa pessoa da liderança aqui, a gente tá falando das síndicas especificamente, ela tem esse suporte, ela liga, doutora, posso fazer tal coisa? Olha, eu tô numa situação assim, como é que eu faço? E quando ela tem essa orientação, ela tem dentro da prevenção, ela chega com uma outra segurança, ela sabe como ela tá indo, com que fundamento ela tá indo e como ela vai conduzir toda essa situação. Então, ela junta o comportamento humano, o cuidado, a empatia e a parte jurídica, ou, enfim, toda a assessoria que ela precisa ali para determinada situação, seja com condômino, seja com funcionário, seja com prestador de serviço. Então, isso dá para perceber, assim, nitidamente. Diferença, né? Fica A diferença. protegida, né? Com certeza. E porque o síndico em si, a profissão de síndico, ele tem que ter um emocional bom. Estável. Ele tá Com o psicólogo em dia também. tem que estar com a terapia em dia, senão Tem que não dar. aguenta, gente. É. E ele também tem que ter um conhecimento técnico ali. Sim. Não precisa ser aprofundado, mas ele tem que ter uma base. Uhum. E isso eu tô falando da profissão, não tô falando se é homem, se é Não mulher. importa. Não, Enfim. independente. E o que Porque acontece? vai ter uma sobrecarga ali sobre Tem muito essa pessoa. síndico homem que não tem nenhum conhecimento. Como também tem síndica mulher que também não tem conhecimento. Aí vai do interesse de cada um se aprofundar e entender a profissão. O problema é quando, igual vocês estão comentando, quando a gente, que é mulher, passa por esse tipo de processo. De alguém desacreditar que a gente esteja naquela posição, que a gente entenda sobre aquele assunto, sabe? E eu vejo muita síndica que elas arrasam. Chega na assembleia, elas falam, elas têm Ela se posiciona, posicionamento, né? exatamente, conhecimento, posicionamento. Elas são emocional para conversar com o morador, Firme. de Isso. respeito, Uhum. eficiente. Então, assim, é invejável, Sim. sabe? E aí que é tá maravilhoso ganhando ver aquilo. espaço. É aí que essa mulher Exatamente. tá ganhando Mas- espaço, principalmente nas funções de liderança no geral. No geral. Mas nos condomínios é esse trato de lidar com o desenvolvimento pessoal que ela tá ganhando muito espaço na função dela. A mulher, ela tem já um É sentido ali nisso, tudo, pela nessa gestão do lar, subjetividade, né? né? Porque o condomínio é um lar grande. É um lar grande. É um lar exato. grande com várias pessoas. Pela subjetividade natural da mulher, ela vai ter mais domínio nisso. O que ela precisa é ter cuidado que junto com isso ela vem uma sobrecarga, porque ela vai querer ser especialista de tudo. Ela vai querer dar conta de todos os problemas que um condomínio traz junto. E ela não tem que ser especialista, ela tem que estar atenta para não ter nela essa sobrecarga, inclusive. Sim, Senão porque é a ela mulher que não ainda, vai ficar bem. Ainda tem aquela questão que a gente estava sábado comentando, né, das síndicas, elas falando sobre o morador bater na porta para pedir uma ajuda, para conversar, para bater um papo, sabe? Assim, eu precisava que alguém me ouvisse, sabe? Tem que procurar um terapeuta, óbvio, mas... né, Naquele momento, a né? pessoa confia em você, você cuida do lar dela. É. Então, ela quer conversar com você ali, quer falar, eu queria, tá acontecendo isso na minha vida, enfim. Então, olha só, outra sobrecarga, que talvez com um síndico homem, não aconteceria, né? Sim, O morador ia nem lá dá- desabafar, né? Não tem nem abertura, Nem muitas dá vezes, né? Porque a mulher tem Espaço. aquela coisa sentimental, né? Mais Ela tem a afetiva, emoção mais humana. afetiva, isso mesmo, essa palavra. E é por isso que eu acho que, na verdade, a gente tem que construir essa gentileza nesse ambiente, como profissional, como síndica, mas também estar atento a esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso, separar. Né? Porque eu acho que chega um ponto em que você quer doar tanto que você acaba entrando num lugar em que não sobra nada para você. Então, acho que aí que entra, né, a síndrome de burnout, entra outras questões aí, né, outros transtornos psicológicos, né. Não, esse é o dilema da mulher, né, gente? A mulher, ela tem que equilibrando saber os separar. pratos, né, como eu falo. Sempre. Ela quer ser empresária, ela tem que saber separar a empresa, o negócio dela, da família dela. Enfim, ela sempre parece que a gente tá sempre tendo que escolher alguma coisa. É. E na verdade a gente tem que equilibrar. Equilibrar. E aí que tá o problema. Aí que tá o Como problema. É o X equilibrar da isso? questão, né? Como fazer Quem isso? descobrir, Quem escreva descobrir, no por favor, chat. deixa pra gente no chat lá no Instagram. Conta o milagre, né? Sim, dê uma dica. E Por nesse favor. ponto, o Mas homem é melhor que a mulher. O homem nesse não tem ponto, que porque escolher, ele não já tá pre- escolhido. Ele larga um prato para pegar o outro. Então, Nós estamos falando mal dos homens, o Thiago tá aqui. estamos Por elogiando, favor, é só um inclusive. questionamento aqui. Estamos elogiando. eles Sim, são ó, privilégio. maravilhosa a vida de É um vocês. privilégio. Eles largam o prato, só ficam Não, e agora eu respiro condomínio, porque eu trabalho com mercados no Exato, condomínio e é sou verdade. síndica, né? Eu tô
no meu mar de rosas, porque agora eu tô sempre trabalhando, né? Eu amo trabalhar, minha mãe falou, você ama trabalhar mesmo, porque agora em casa você tá no Ótimo. trabalho, né? É, um e tem essa desafio questão também. no separar que a Fábio Então, fala, é um que desafio. é na sua própria casa. Exato. Então, para baterem ou mandarem mensagem na meia-noite, Estabelecer perguntando, limites, né? E não é nada emergente, não é nada urgente. Não, porque se você atender uma vez tudo, você abre um precedente. Você abre um Aham. precedente. Nossa, não tem mais tempo pra nada, nem pra ir no banheiro. Exatamente. Ave Maria. Mas Se eu você fiquei abre precedente, porque a gente não precisa acabou. mais fazer tudo, né? No evento de sábado a gente estava falando sobre isso. Mas É bom, verdade. né? Não tem problema, a gente não precisa ser bom em tudo, não É. precisa conseguir fazer Exato. tudo. Uhum. Eu acho que é importante a gente conseguir priorizar, Aceitar né? Sim. isso. Mas E olha- comunicar isso bem e aceitar, né? Mas Ó, que interessante, Luiz. Isso é uma coisa que a gente só aprende na maturidade. Não é? É. Porque quando a gente é jovem, a gente quer ser tudo, quer fazer Aham. tudo. Sonhadora. Né? A qualquer custo, 20 e poucos né? anos, ai, Sim, Sonhadora, eu dou conta, quer mas é agradar aí que eu a todos. resolvo. A E depois qualquer fica custo. cansada e enfim, né? Exatamente. Aí chega o resultado dessa conta, né? Chega. É, isso Não, é... e não adianta, Às vezes assim, na a gente análise. pode orientar e deixar um legado na positivo, análise. né, para as mulheres nesse sentido, ó, eu acho que você poderia fazer de uma forma, poderia fazer de outra. Só que, assim, é só a vivência que vai realmente estabelecer a experiência, né, que vai fazer com que você possa realmente entender aquilo que você precisa priorizar ou não. Olhar com outra perspectiva, né? Olhar com outra perspectiva, É. por uma outra janela. Claro, dá para orientar essas novas gerações? Dá sim, dá para ajudar, mas é só com a experiência que você realmente Uma entende maturidade, isso nessa é prática, né? É porque hoje em dia é muita coisa. A gente recebe uma enxurrada Uhum. de informação sim. o tempo todo. Então, assim, Nossa. nós, né, que já temos ali um conhecimento, uma experiência na vida ali, a gente fica perdida às vezes. É verdade. A gente não sabe no que acreditar, na onde se guiar. Como Não conduzir, é? às Tudo vezes, Exato. muito né? imediato, né? Tudo é Sim. super rápido, é uma enxurrada que vem e, assim, é tão fácil nós, com a experiência, com a maturidade, nos distrairmos com aquilo que está ali, né, vindo junto com essa enxurrada. E pensa num jovem, pensa num adolescente. Para ele perder 2, 3 horas do dia ali no TikTok é muito Fácil. fácil, escorrega, Uhum. literalmente escorrega. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, Laís. Pode? Você vai perguntar pra mim? Não, não, doutora. Eu só apresento, eu só a host. Não, vou perguntar Mentira, para a você doutora pode- Tayana. A convenção do condomínio, agora eu vou ter que ler de novo a minha aqui, que eu não estou lembrando. Uhum. Ela me protege, pode me proteger de eu não ter que estar 24 horas por dia disponível? Sim, Deve. pode, deve. E a gente tem uma outra questão também, Lu, além dessa previsão, se a gente for parar para pensar num regimento interno de condomínio, é um caderninho ali estabelecido por artigos, por cláusulas que ninguém lê. Então, uma sugestão é transformar, a síndica transformar isso num código de conduta um pouco mais acessível, de linguagem, de visual, interessante. para que as pessoas tenham fácil acesso e depois não aleguem o desconhecimento. Perfeito. Ainda que muitas das situações a gente saiba que não é desconhecimento. E os condôminos eles não podem, eles têm ali em prontidão. Qual que é a responsabilidade da síndica? Qual que é o horário de atendimento dela? Quando que ela tem que atender uma urgência dentro do condomínio? Quais são os tipos de urgência? Então, isso é possível. E daí, dentro disso também, acho que uma das questões que é muito relevante quando a gente fala em síndica mulher é a questão do assédio. E isso as mulheres na posição de síndicas não se dão conta, por vezes. Por quê? Porque num ambiente empresarial, dentro do teu ambiente de trabalho, é muito mais fácil você ficar atento. O teu chefe, teu colega de trabalho e tudo mais. No teu ambiente de casa, do condomínio, dos condôminos, dos conselheiros, às vezes ninguém pensa. Será que está acontecendo? Será que não está? E eu já tive questões nesse sentido de assédio moral com relação à síndica, de pressão dos conselheiros, de pressão, até como a Fábio falou, da pessoa de querer tirar ela do cargo, né? Olha. Então, assim, se não tem a força mental, talvez não aguente. E ela, naquela posição, talvez não conseguisse enxergar que ela estava passando por uma situação de assédio. Então, se tem uma mensagem que dá pra gente deixar aqui como um ponto de atenção para as síndicas mulheres, é a questão do assédio, que acontece, né? Não importa se é condômino, se é conselheiro, se é, enfim, tanto a síndica normal como a síndica profissional.
Então, isso é bem relevante. Isso entra também nessa ideia do código de conduta, que dá para fazer, que dá para você estruturar de uma forma que fique mais agradável para que as pessoas leiam, para que as pessoas tenham conhecimento dessas regras. Interessante. Porque o morador só lê o regimento interno da Quando convenção lhe quando convém. leva uma advertência ou uma multa. Exatamente. Onde Quando que lhe tá convém. escrito? Bacana, Cadê? Eu sei meus direitos, eu sei meus direitos. Mas Mas é isso é muito um- importante isso, porque vai além de um PDF o Isso. regimento, né? Ele é as tuas normas para viver naquele Criar um espaço. visual law ali, né? Uma Exatamente, questão mais onde criativo, o né? pessoal tem mais facilidade de compreender. Ou às vezes assim, tá tendo problema, por exemplo, com um funcionário, ou algum morador que destratou um funcionário, um porteiro, um zelador. Como que a síndica pode fazer? Será que não cabe, de repente, um treinamento numa assembleia? Feito por um profissional da área? Para conscientizar? Porque se der problema com aquele colaborador, é o condomínio inteiro que vai ser responsabilizado. Então, aí entra a prevenção. Por isso que é importante uma assessoria jurídica, o condomínio ter, porque daí se Exato. acontece algo assim, a assessoria vai até fazer uma circular ali com as Isso. normas, já manda no Isso, grupo. exatamente. Né? Você não tá expondo ninguém, você só tá ali explicando, falando, gente, olha, prestem atenção. Né? Porque isso aqui tá no regimento, e não só no regimento, tá no Código Civil. Isso, Exato. exatamente. Né? Então, no a Código gente- Penal. Código Penal, então a gente tem Importante. que É. ter respeito. Infelizmente, olha onde a gente chega. A gente tá chegando num ponto que a gente tem que pedir para as pessoas respeitarem as outras. E é volta exatamente num ponto, isso. Impressionante. A Isso gente é uma- volta é- num ponto inicial. Infelizmente, Tá na educação. é sempre educação. A gente É vai rodar sempre, e vamos parar sempre sempre na educação. educação. Talvez aquela frase do óbvio que precisa ser dito, ela nunca teve tão em evidência. Porque é isso, o óbvio precisa ser dito, infelizmente. É verdade. E na questão do assédio, né, Thay? O quanto talvez, assim, talvez por falta de conhecimento, falta de informação, como essas mulheres, elas devem ficar, assim, talvez se sentindo desprotegidas, né, nessa Muito. função. Muito. E aqui a gente entra também numa questão de geração. A nova geração não tem tanta dificuldade quanto a nossa geração, por exemplo, ou gerações mais velhas. Por quê? Porque a nossa geração e as gerações mais velhas não vieram de uma questão educacional para falar sobre isso. A nova geração já é diferente, ela já tem muito mais conhecimento, ela já sabe quais são os canais, ela já sabe o que caracteriza um assédio, né, um assédio moral, um assédio sexual, enfim. Então, dá para perceber também uma mudança nesse sentido, Verdade. que daí a gente consegue linkar no número de denúncias ou de levar isso para frente a ponto de não acontecer ou de minimizar. Olha só, muito importante isso que você falou sobre a geração, porque a gente vem na geração que a gente se culpa Exato. quando a gente é assediada. Verdade. Isso. Tanto Que moralmente quem tá quanto errada- Será que eu dei sexualmente. abertura? É. Só porque eu O ri? que é que eu fiz? Exatamente. Né? Por mais que eu tenha postura ali, tá tudo certinho. Sim. Eu vou me culpar. Eu vou colocar ali. Exato. Igual, por exemplo, tem síndica, mulher, que os moradores chamam o marido da síndica. Aham. Tipo, parece que ele que é o síndico, na verdade, né? Não é a mulher dele, a esposa dele. Porque ela se sente desconfortável muitas vezes de atender o morador, porque já Totalmente. aconteceu. Alguma situação desagradável, desconfortável. Mas a questão do assédio moral também não é só com a síndica, é com o síndico em geral. Sim. É no geral. Com a categoria do Com a síndico. categoria. É, E porque é uma Tá linha roubando muito... o condomínio. É uma linha muito tênue. Exatamente. É. O síndico comprou um carro. O que contaram uma No história? sábado. Foi. No sábado. Do Corsa. A síndica trocou o Corsa. Só Só trocou a cor do Corsa. E aí já saiu aquela fofoca toda, Aham. falando, tinha supondo que... Desvio É, de desvio. dinheiro do Imagine. condomínio. Comprar o carro. Então, olha que situação, Verdade. né? E- Que você passa ali na E o questão toda. assédio, muitas vezes, ele é silencioso, né? Uhum. Então, ela vai acumulando, muitas mulheres vão ouvindo aquilo e se perguntando o que eu estou fazendo de errado, vai dando um ponto fraco ali, porque quem está assediando vai continuar fazendo isso com mais empoderamento, e ele é um sofrimento calado, é um sofrimento solitário esse. E é tão curioso, porque ele é a terceira etapa para um burnout, né? A primeiro é quando a gente diferencia cansaço, exaustão e um burnout, o assédio é o que faltava para burnout, para queimar, né? Para explodir. Por isso, muitas mulheres, né, que são síndicas, que estão aí nesse processo, nesse trabalho todo, saem, desistem. Sim. Daí Porque, vem a renúncia, né? E muitas vezes você não sabe por quê. E muitas vezes nem ela. Verdade. Se Ela não tá tão fazendo cansada. um cuidado nisso, ela sai como um sinal de incompetência. E não é incompetência, é por ter sido muito solitária
naquela dor, porque ela tem até vergonha de falar disto. Sim, porque Às ela vezes se com o culpa. próprio marido. E aí ela fala assim, eu acho que é assim que funciona. Então, Isso, por que eu vou é ficar aqui? normal. Normaliza uma coisa que não é normal. Porque foi criada, É. a gente foi criada com esse pensamento absurdo. E a mulher tenta parecer forte, né? Sim. Digo como eu era e tô numa transição. Eu não quero mais ser forte em tudo, nem quero, não tenho nenhum interesse mais. Nem precisa. Mas antes eu queria, né, abraçar o mundo. E aí você sofre, né? Porque você não tem apoio, essa é a verdade. Você não tem apoio, né? Eu tava até conversando com a Tayana agora na hora do almoço e eu falei assim, eu não tô reclamando, eu tô desabafando, né? Porque a gente acha também, fala ainda mais, se falar, né? Dependendo do contexto de quem estiver no grupo, pode falar assim, não, você tá reclamando Interpretar de tudo, de uma forma mas a ruim. gente precisa, né? Qual é a diferença entre você, né? Eu como síndica ali, desabafar e ver que tem coisas que não estão bacanas ou reclamar. Reclamar não adianta de nada, né? Mas enquanto ser humano, né? A síndica também é A ser importância humano. dessa conversa, Lógico. porque são às vezes áreas Exato. diferentes de atuação, então se a gente começar aqui outros assuntos, às vezes a gente vai se deparar com as mesmas dores, Exato. cada um à sua maneira, dentro da sua área, mas é importante conversar, porque às vezes você vai ter uma solução para o meu problema que nessa troca eu falo, nossa, é isso, ou vice-versa, né? Então essa importância, porque é um desabafo que acaba gerando um insight, ou às vezes uma solução. Com Exato. certeza. Eu acho, é por isso que o meu propósito todo com o Talk Síndico é deixar todo mundo mais à vontade e trazer todo mundo para ficar junto. É muito legal. Eu não sou sua concorrente. Eu não sou sua concorrente. A gente tá aprendendo junto. Então a gente tem que se unir mais pra todo mundo crescer junto. Sim. E a gente conseguir. Porque a gente é formador de opinião, gente. A gente tá na sociedade, a gente tá educando pessoas. Sim. A todo momento. A todo momento. É. Então a gente tem que estar ali junto, unido, pra fazer isso. Né? Porque senão você você procura um profissional no atendimento, por exemplo, um advogado especialista ali em condomínio, em comportamento, nessa questão toda. Ele fala uma coisa. Aí você vai em outra. Aí ele fala, não, mas ele nada a ver o que ele falou pra você. Ele tá errado, equivocado. E não é assim, não entende? É essa a ideia. As pessoas têm que parar de querer denegrir a imagem do outro, desconstruir, sabe? Diminuir o outro pra não poder precisa ser maior naquilo que ele faz. E não é assim que a gente mostra que a gente é bom. A gente Pelo mostra que a gente é bom quando a gente tá junto. Quando Quando a gente tá aprendendo um agregando, com o outro. né? Exatamente. O mundo seria bem melhor, né? Com Em todas certeza. as áreas, em todas as situações, do que é a competição, né? Mas aí as mulheres pecam muito. E nas eu mulheres, acho. nossa, a gente que é mulher Mulher parece. você vê uma mulher lindíssima, Muito. tá ali num dia, né, que se arrumar, tá maravilhosa, ou tá ali fazendo uma palestra maravilhosa, ou ganhou uma promoção, ou fez uma viagem. Ou ela tá feliz fundou com um ela canal. mesma, né? Tá Ela mais só reluzente. feliz, né? Ela tá só feliz. Ela tá sendo ali. ela, vivendo tá a vida sendo dela, ela. só E isso. a maioria olha e fala, tem alguma coisa, não sei o quê. Mas não é bem assim, mas também ela fica arrumando um defeito numa coisa que está perfeita. Não e que não tem que ser perfeita. Mas que está incrível. Poxa, vamos ajudar, vamos elogiar, vamos incentivar. Que bonito, vamos incentivar, né? Vamos dar Quantas a mão. mulheres se candidatam a síndica no condomínio que moram e não ganham, não são ali escolhidas porque são mulheres. Porque as outras mulheres Exato. não aceitam aquilo. É igual uma empresa. Você tem 50 funcionários mulheres, 50 homens. E se você pega uma mulher daquele grupo e coloca ela no cargo de gestão, uma hierarquia acima, Os gente, comentários que vêm você das acaba com uma próprias equipe mulheres. muitas vezes. Verdade. É absurdo isso. Absurdo. E aí, se você pega um homem que não tem a qualificação com aquela mulher que você ia colocar ali no cargo de gestão, você coloca ele, É normal. tá tudo bem. Tá tudo bem. É esse tipo de coisa que as pessoas não querem enxergar. A gente fala assim, isso não existe. Existe. Nossa, infelizmente, Existe. sim. Isso existe. Eu não tô falando de Pela salário, nem própria nada. Eu não Não, tô não. falando numa questão, assim, feminista. Não é. Tô falando uma realidade. Não adianta a gente fechar os olhos pra isso. Tô falando como É. empresária e tô falando como mulher. Isso. Porque isso já aconteceu dentro da minha empresa. É. Então, assim, e eu não acreditava. Juro, eu não acreditava. Eu achava, não, isso é conversa. Não. Isso aí não, gente. Imagina, mulher também não é assim. Gente. Agora, vamos falar sobre essa questão, porque é uma coisa cultural nossa também, né? A gente tinha que disputar, a melhor vai casar. Sim. A que não sabe cozinhar, a que não sabe Impregnado, lavar, não vai. Não era isso? Era É isso. É cultural, impregnado, né? É cultural, impregnado de muitas gerações. E que para desconstruir a gente precisa estar lembrando disso diariamente, inclusive entre mulheres, né? Nós estarmos aqui agora falando
quantas críticas do feminino nós podemos estar ouvindo de estarmos falando desse tema. Muitas. Muitas. Mas a gente não liga. Não. A gente tá aberta a receber o feedback, positivo ou negativo, não Exatamente. importa. A gente tá aberta a Escreva lá. Escrevam. Nos conte. Nós estamos abertos a receber qualquer feedback. Exato. A opinião de todo mundo é Nós esquecemos importante. os aspectos positivos também, né? Sempre tem positivo, né? Mas os Sempre positivos tem tem, gente que não fala. Não, deixa... Sabe? Só de assistir a gente já entendeu o recado. Tá ótimo. A gente vem numa Acompanhando sociedade a gente. muito machista, né? E a gente tem que conviver com isso. E a gente não quer abrir um embate, né? Não é Não. mulher contra homem. Não, É mulher não, com nem homem. precisa. Não a é gente uma nem precisa. polarização. São pessoas Não. juntas, É. né? É mulher com homem. Não, a gente homem não com precisa. mulher. A gente não precisa. Não precisa, Nossa, né? eu digo assim, por nós aqui, a gente não precisa. Todo mundo aqui está onde está hoje sem ter que abrir nenhum embate, sem, Sim, não sem precisa. ter que concorrer com ninguém. Foi tudo Exato. mérito, estudar, e trabalhar e correr atrás, é isso. Não é necessário, né? Mas a gente vem dessa cultura, né? Sim. Então, da vizinha chamar o seu marido, do cara achar que só um homem vai trocar lá uma câmera. Gente, agora eu vou fazer Enfim. uma confissão aqui. É. Meu marido é síndico. O meu marido, ele não sabe trocar lâmpada em casa. E é você quem faz. Eu troco a lâmpada em casa. Eu não sou síndica. Bom, então quando Agora tiver eu vou qualquer chamar coisa que eu você preciso lá. trocar lâmpada, Vocês eu me posso liguem. contar A com gente você. já sabe quem chamar. Eu sei trocar o chuveiro também. Eu aprendi. Viu? Eu sei muita coisa já, graças a Deus. O seu condomínio é muito grande, vai chover pedido. Não, onde eu moro eu não sou síndica, a gente não administra, graças a Deus, a gente tem uma síndica maravilhosa. Não Janaína. vamos confundir, né, os papéis. Sem sobrecarga. Mas é muito legal, né, gente? Porque se você parar pra analisar, olha, a mulher ela é multifunção. Não deveríamos ser, né? Seria maravilhoso a gente poder falar, eu vou fazer isso da minha vida e vou seguir esse caminho e tá tudo bem. Mas a gente tem que aprender a se virar, ser multifacetas, né? A gente tem que ser a mãe, muitas vezes, a dona de casa, né? A que cuida da casa ali, da gestão do fazer compras, da limpeza, aonde que tá aquele cinto meu da Fivela? Aham. A profissional. A profissional, e a gente tem que estar integrada no mercado, numa situação assim, num cargo, mas você faz isso até hoje. Aham. Assim, você não estudou, você não fez faculdade, mas você não quer fazer uma pós? Enfim, ainda a gente procura mais coisas Verdade. para fazer, porque a sociedade cobra isso da gente. No profissional, principalmente, né? A gente tem que ser melhor. Por isso que a mulher, quando ela tá na sindicância, ela tem que ter um olhar, assim, de confiança mesmo, sabe? De falar assim, tem homem que não sabe fazer também, por que eu tenho que saber? Conhecimento. Então, assim, o meu conhecimento, ele vai ser atrelado ao meu cargo, à minha gestão. Se o meu condomínio é assim, então eu tenho que aprender isso aqui. Eu não tenho que ser melhor que o fulano, Não. ou que o ciclano, ou melhor que o técnico que instala a câmera. Não. Se eu for melhor que ele, eu abro uma empresa e instalo câmera, não é? Exato. A gente tem que parar de se comparar algumas coisas, só porque, eu sou mulher, então... Não, o hein? importante é ter quem saiba. Exatamente. Né? E Cada saber um tem o seu acompanhar. serviço. E a mulher sabe fazer isso. A mulher sabe fazer isso. Muito homem fala, tá, o rapaz tá trocando ali a fiação. Tá, beleza, é amigo, homem, brother. Troca lá. E o cara tá tudo bem. Agora, quando é mulher, a mulher não fica, ela fica ali olhando, vê se tá tudo certo. Não. E se o cara deixou sujo, Exato. O pós. deixou pó. Gente, Pior que é faz o assim, rapaz né? limpar. O pós-serviço. Olha, bem torto. É. Tá bom. Terminei, senhora. Senhora. Tá bom, vou pegar ali a pá e a vassoura pra você. O último mercadinho que nós instalamos foi muito engraçado. Tinham 3 homens instalando e eu fico ali olhando tudo. Eu olho tudo, acompanho tudo. E eu tô lá, e aí 3 eu tô olhando o negócio cabeça para baixo. Eu falei, eu vou deixar eles marcarem. E aí eu olhei e falei, olha, vocês vão. Chegou a hora de pregar? Tá de cabeça para baixo, né? Eu fiquei só olhando. E tipo, eles estavam dando a menor bola pra mim ali, nem perguntando, já viram a altura, eu só tô olhando, né? Aí eu falei, olha, vira de cabeça pra cima, bota um pouquinho mais pra cima. Não, mas aqui, eu falei, mas só coloca, né? Mas Vai você ficar bem deu melhor. espaço para eles Dei tentarem o fazer espaço, isso né? antes, E eu tô né? ali interagindo, mas eu sinto, né? O que eu sinto? Não é um embate declarado, mas naturalmente eles colocam assim de lado, sabe? Nessa hora de instalar as coisas, assim, no mercado eu percebo. Então eu vou e eles falam assim, não, passa o endereço. Eu falo, não, eu vou acompanhar. Uhum. Eu vou todos os condomínios, né, que a Comarketing
tá negociando, ou entra, ou faz, eu acompanho, né? Não vou, até porque é uma responsabilidade, né? Eu pego o documento, RG, quem é que está entrando no condomínio, né? Pego todo o cadastro. E acompanho, fico, vou, deixo tudo limpo, leva a vassoura, leva as coisas. E aí eles não gostam não, né? Fica um pouco bravo, mas eu nem ligo, eu finjo que eu não estou entendendo. Tá certíssima, certíssima. Finjo que eu não Aí tô que entra os entendendo. Também não fico detalhes, chateada, não. Eu vou numa boa, assim. Vou numa boa. Perdão. Não, é aí que entra a mulher detalhista, que ela é mais Nossa, muito exigente, que ela é atenta, mais tudo. atenta, Verdade. é um olhar mais cirúrgico. Ela Até vai pra ler um ali. contrato a Uhum. gente é. É o Ah, detalhe. Nossa, adoro. É o detalhe. Eu canso de ouvir isso. Nossa, mas você viu o detalhe. Sim, É. é a vírgula. Que Exatamente. faz uma diferença Oxe, faz. enorme. Exatamente. Eu, esses dias, ninguém tava achando a data do contrato no contrato. Aí eu falei, dá aqui, manda no WhatsApp aí. Dei uma olhada, dei uma lida assim, só uma lida, assim, nada Passada. muito. Sabe aquela repassada? Aham. Falei, tá aqui, ó, tal data, não sei o quê. Falei, ué, como Um assim? olhar cirúrgico. Todo mundo na Assembleia esperando alguém. Falei, tá aqui, gente, esse aqui, ó. Achou. Ah, então tá, obrigada. Ah, eu achei que era tal data. Ninguém fala assim, Achei. ai, você achou? Não. Ah, tá. Tá. Eu achei que era não sei o quê, era outra data. Não, é essa aqui mesmo. A linha show. Pô, tudo bem, eu tô feliz por dentro. Né, gente? Por fora é Contrato diferente. eu acho muito difícil. Nossa. É que é o detalhe. Contrato a gente manda pra Thaís. É isso aí. Aí Pode você tem que ter mandar. uma assessoria jurídica pra você mandar os contratos do Com condomínio. certeza vai ser Pra tua doutora advogada Bela. analisar. É isso mesmo. Muito importante o contrato em condomínio. Porque você Sim. pega cada coisa, a É. obra, então. Sim, Se sim. não for um contrato ali bem Tem certinho. que ter, né? É. Sim, questão de garantia, entre diversas Responsabilidade, garantia, multa. coisas. Solidariedade, rescisão, questão de empregado. solidariedade, é Problema. uma série de itens ali que quem tá na área já tá com esse olhar treinado. E quem atua no judiciário também consegue trazer a perspectiva de como tá no tribunal, né? O que está sendo entendido sobre determinado tema, para olhar aqui e ver, nossa, tá previsto, não tá previsto, eu acho que aqui a gente pode acrescentar, não pode acrescentar, porque lá na frente pode dar um problema. Então, raciocínio, a linha de raciocínio, ela vai se construindo, né? Então, por isso a importância desse suporte jurídico, que entra na prevenção. Com certeza. É. E outra coisa, eu acho muito legal que a mulher tenha uma visão na questão de fazer orçamento. Eu não sei se tem uma coisa, tá dentro da gente, é nada da gente, né? Nessa questão de olhar o valor das coisas e Aham, comparar. Os detalhes Sim. do orçamento. Eu acho incrível quando, por exemplo, os síndicos mandam para o conselho, assim, dar uma olhada nos orçamentos, e as mulheres, elas têm um olhar bem, bem interessante, assim. A gente tem um olhar interessante, né? Nessa Sim. questão de gastos, né? Sim. E de organização ali. E eu acho muito legal. Porque, por mais que a gente não tenha a técnica, o técnico na questão do serviço, por exemplo, é um encanamento, uma aprumada, mas a gente tem noção de um valor ali, da precificação daquele serviço. Que o homem não tem muito. Porque o homem, na verdade, o que ele fazia, né? Assim, eu vou falar assim, algum tempo atrás, eu sei que existe, mas é raro, mas acontece. Ele trabalhava, trazia o Sim. dinheiro, entregava para a mulher, e a mulher ia lá, né? Fazer toda a gestão ali da casa, dos recursos. Verdade. Então a mulher, ela tem essa organização esse feeling, acentuada, né? distribuição. Sim, É. é muito interessante isso também, né? Sim. E acho que olhando para o ponto positivo dessa questão que nem você falou, assim, a gente tem uma noção do serviço. Muito também porque a gente também quer cuidar para não ser passada para trás, né? É o Então provar. isso faz, o provar que, então, se a gente pode olhar um lado positivo, né, disso tudo, é esse. A gente consegue se precaver, olhar com uma forma diferente. Não, eu tenho noção, então não, você tá me cobrando tanto, mas não é tanto, vamos lá, né? Então isso é um De ponto... negociar. De negociar, uma negociação, exatamente. Então é muito positivo. É difícil quando é mecânico, né? Tem também aquela questão do fala firme com certeza, que o cara até... Nossa, Eu falo, o quê? Esse serviço... Não, você está usando que tipo de material? Tem algumas perguntas que cabem para qualquer coisa, entendeu? Então ele já... Não, eu vou usar o da melhor, vou usar esse. Não, se a senhora quiser, eu boto esse aqui, vou ficar um pouco mais barato. Eu quero o orçamento, né? O melhor custo-benefício. Vou dar uma Fala dica. firme, né? Vou dar uma dica para síndicas. Opa! Experiência própria. Gente, os homens, por favor, tampem ouvir, não assistam, porque isso aqui é só para as mulheres. Quando vocês forem fazer um orçamento, atender um prestador de serviço, e ele fala, isso aqui vai ficar tanto, porque tem que trocar um negócio assim, ele vai falar o nome de coisas que você não sabe o que é.
Você vai entrar no Google, vai digitar disfarçadamente, assim, conversando com ele, vai pesquisar as peças. E aí você vai pegar ali mais ou menos o que aquela peça é, o porquê que ela é. E aí você vai falar pra ele, tá, mas essa peça aqui, ela é desse material aqui? Que material que ela é? Ela é do material tal? Ou tá. Enfim, confunda o inimigo. Você vai mostrar pra ele que você sabe do que ele tá falando. Você vai pôr Acabou. respeito. Sim, Conhecimento. Ele vai falar assim, ué, peraí. Como que ela sabe Ela disso? entende. Ela entende, eu vou ter que tomar cuidado. Porque muitas vezes nem ele sabe. Ele não sabe qual é o material daquele produto que ele tá te vendendo. Isso é É verdade. sério, já aconteceu isso. Exato, não duvido. Aqui tudo que eu falo é realidade, gente, não É. é? Não vozes duvido que na ele minha não cabeça. saiba, né? Aham. Não duvido que ele não saiba. Então, quando né? você mostra que você conhece, não Uhum. importa o quê. Um detalhe. Uhum. Detalhes, mulheres, E essa, né, encaixamos. Boa essa dica. segurança não Acabou. tá só na comunicação verbal, né? Tá na comunicação não verbal, né? Sim. Do teu posicionamento, Exatamente. da tua postura, né? Uma postura mais fechada. Uhum. Então, comunicação é comunicação, né? Enfim, informar é uma coisa, comunicar é outra. né? Exatamente. Mas olha como uma postura, né? Uma postura firme. Ali você consegue reverter a situação. Com Totalmente. certeza. Você consegue negociar melhor, você consegue Com falar com o certeza. morador, que o morador às vezes está exaltado. Você É. consegue, né, não transferir aquela situação toda e conseguir acalmar ali a pessoa naquele momento. Exatamente. Uma postura é tudo. É. Pra gente que é mulher, então, Nossa. É importante, é uma ferramenta assim que a gente tem para E isso usar. vai até numa solução de conflito, né? De uma situação Exatamente. de estresse. Se você tiver ali uma postura, a lei dos 6 segundos, como eu falo, né? 6 segundos você precisa para respirar e pensar o que você vai falar, para não morder a isca do Exatamente. inimigo, né? Se você não está preparada, peça licença. Olha, não vou poder te atender isso agora, estou com um compromisso. Vamos agendar, eu vou ver isso com você. Porque às vezes a pessoa está tão estressada com não alguma tomar o veneno, situação, né? Não tomar o veneno. Você sabe? acaba. Porque ela está absorvendo. despejando na síndica. Ela não tem que pegar para ela o que não é dela, né? Devolva o Exatamente. problema para quem tem o problema. Mas é difícil, hein? Mas é difícil porque 6 Fala. segundos é Porque- muito é instantâneo para você conseguir Exato. mudar a decisão daquele estresse. Né? Você pode pegar isso para qualquer exemplo. Até mesmo uma aranha. Você está lá, aparece uma aranha. Em 6 segundos que você pensar, você vai ou matar a aranha, ou vai sair do ambiente, ou vai gritar. É 6 segundos que a gente... Eu vou jogar o chinelo e sair correndo. Não sei o que vai Mas acontecer. sabe o que eu acho difícil? Que a doutora falou que o condomínio é uma empresa, de fato, né? Mas as pessoas, elas estão, como a Anne falou também, com problemas tão diferentes do passado. Então, quando eu comecei minha carreira lá atrás, em empresa, né? Qual era o problema? Cheguei atrasada, era o ponto, era a condição, Saudades. era o desafios que eu eram comi outros. ontem. Hoje, eu tenho um transtorno de alguma coisa, que são assuntos Várias difíceis da letras gente dos entender. problemas. Sim. Ansiedade, depressão, não vou trabalhar. Antes eu estava lá, levava um atestado médico, tô gripada. Hoje eu não consegui levantar da cama, ou alguém que dentro de um condomínio, né, que não aconteceu no meu, mas em condomínios que eu atendo, né, de ter uma pessoa assim com algum problema, eu não sei dizer qual é, que andava loucamente pelo condomínio, entrava e saía várias vezes, Nossa. abre a porta, fecha a porta, abre a porta, sabe, uma moça até jovem que eu fiquei, nossa, eu Lu, não sabia o que fazer. uma em cada 8 pessoas tem algum tipo de transtorno. Você acha mesmo que lá no seu condomínio Vai ter. com Tem certeza. 8 moradores? uma em cada 8? Se ninguém tiver, Ixi, tem alguma São os coisa únicos errada. 8 que não tem, estão morando lá, né? E você não tem que saber de todas essas letras que vão surgir ali, mas você tem que estar preparada porque essas pessoas moram em algum lugar, elas moram, né? Exato. Nós aqui estamos num grupo de quase 8, ó. Então, mas é uma pessoa que está com um transtorno, Seja de ansiedade, seja de eu tenho, já depressão, falei pra seja- você. Não, às vezes ela não entende, quando você fala assim, não posso resolver agora, não acha que você está Mas
eu não sei como lidar às vezes, sabe? Mas assim, não precisa nem ter um transtorno, né? Eu acho que a sociedade, de uma forma Imediatismo. geral, tem determinados problemas ou comportamentos, não diria nem problemas, mas mais comportamentos, que a natureza desses comportamentos mudou. E elas podem dizer muito melhor do que eu, mas eu vou citar aqui um exemplo que eu tive particular, moradora, um dia chegando em casa, hoje é sexta-feira, vou assistir televisão, Netflix e tal. A internet não tá pegando. Como assim a internet não tá pegando? Por que a internet não tá pegando? E vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Subi pra ver, eu e meu marido, tinham cortado o cabo. Aí eu fui descobrir que era o vizinho de cima porque ele achou que eu estava fazendo gato da internet. Ele achou. Ele achou sexta-feira. Então, assim, olha que insanidade. Nossa. Aí, assim, no dia seguinte, o técnico da Vivo foi lá e era o cabeamento dele que estava inteiro oxidado. Por isso que ele estava sem internet. Ele achou que eu tinha roubado a internet dele. Mas antes dele chamar o técnico, ver o que aconteceu, ele resolveu cortar, porque Esse achei. achismo é tão É. complicado. Especialista de E como é que tudo. você lida, né? Então, Então, como o síndico teve que intervir, a gente, né, teve uma discussão bem acalorada, porque, assim, beira é a falta do bom senso, é a insanidade. Então, a natureza das situações mudou, tal qual nas empresas, nos condomínios é a mesma coisa. Então, como é que você lida enquanto síndico com Exato. tudo isso? E os próprios condôminos, né? As pessoas estão muito intolerantes. Muito. acelerado. e muito imediatistas. Totalmente. É. Você fala, às vezes você não consegue os 6 segundos que a gente precisa pra tomar. Não dá tempo. não A dá aranha tempo. morde a gente, mata a gente. Porque é tão imediato que quem de vocês aqui escuta o áudio na velocidade 1? Eu escuto, porque me estressa escutar 1,5. Eu boto E quando tem alguém do meu lado 1,5? escutando em 2, nossa, Eu tô no teu time, eu tenho um nervoso. Assim. Nossa, me dá Uma eu não ansiedade. consigo. Porque no momento que você começa a escutar no e-mail, você não consegue voltar no 1. No momento que você começa a acelerar a palestra, a aula que você tem que assistir, você não consegue Parece que a mais pessoa tá voltar. gritando comigo. Vocês já tiveram essa sensação? Já. Parece que a pessoa tá falando alto com você, eu não sei, tá Tá discutindo. tudo muito rápido, né? A gente para no sinal, a gente manda uma mensagem, a gente não verdade. vive o momento, a gente não vive mais o agora. É tudo nesse imediatismo A que tem que sociedade nos acontecer. levando pra esse procurando fazer lugar, isso. né? Tem um lugar Não que não mexer dá no pra celular o tempo acelerar, todo. sabia? Descobri isso com a Ai, Ana meu Deus, Sui, uma aonde? colega minha. A música. Você não acelera uma música, e a música faz a gente voltar pro tempo que tem que ser. Então, ela até trouxe como um exemplo de recurso mesmo, de você poder, nos momentos que você está muito acelerada, escuta uma música. Canta aquela letra, se Acompanha a puder. música. Acompanhe a música para desacelerar o nosso dia. Legal. Ótima Interessante, dica, ótima né? dica. E aí era exatamente isso que eu ia pedir pra vocês agora. Eu quero que cada uma de vocês dê uma dica Já dei para a os minha. nossos moradores. Não, mas vocês têm mais, eu tenho certeza. Tem várias. É que nós estamos aí finalizando já o nosso Nossa, que episódio, rápido. viu? Falei pra vocês. Que Gente, é boa. muito rápido. Eu queria ter, sei lá, 2, 3 horas. O Thiago não quer, né? Mas tudo bem. Nós gostaríamos de ter 3 horas hoje, por favor. Em homenagem à Semana da Mulher. Semana da Né? Mulher. 3 horas de podcast. A mulher fala, eu falo muito. Graças a Deus. E adoro falar. Adoro me comunicar. Então eu gostaria que vocês deixassem uma dica pra gente passar pra outras mulheres, pra síndicas, pra todo mundo que precisa, né, aprender um pouco, que precisa ouvir mais, que precisa aprender mais, que precisa de menos também, de menos correria, menos problema, né? Então, vamos começar com você, Lu. Pode deixar uma dica pra Vou nós? deixar uma dica de não ser síndica, brincadeira. Essa dica eu já dei várias vezes. Ninguém me escuta. Ninguém me escuta. Eu acho que a dica é você também não levar tudo tão a ferro e a fogo, sabe? E impor o limite, né, nas pessoas, que é algo que eu acho que é importante como síndica, impor horário, impor as coisas. E curtir, sabe? A gente tá num mundo tão corrido, tão louco. Eu acho que a gente tem que curtir mais o nosso dia a dia, olhar um problema como um desafio, né? Como falou, tirar o peso do que pode ser tirado, né? Não tem problemas, ok, tem coisas ruins que acontecem, tem pessoas que são diferentes, né? Não vou dizer são diferentes da gente, ela encara aquilo, ela fica nervosa, e a gente não precisa entrar na da pessoa, porque eu acho que senão a gente dá muito poder para o outro de definir como que a gente tem que estar, como que a gente tem que ser, né? Então é você desenvolver ali a tua linha de conduta nas coisas,
né? Para qualquer excesso tem a lei. E Tem você não prevenção. sofrer, é viver um dia após o outro e fazer uma boa gestão, sim, mulheres. Façam uma boa gestão. Tenha o preventivo jurídico, tenha o respaldo comportamental, psicológico, um terapeuta, um psicólogo. Façam atividade física, estudem e se posicionem. Essa é a minha dica. Adorei essa dica. Perfeita. Annelise. Eu acho que eu tinha listado 9 dicas, eu vou dizer uma. Falei que vocês Ai, têm como ela dica, tem. gente, tem um baúzinho de dica, tem certeza. A gente sempre tem. Aí, pra mim, acho que o que eu escolho daqui é adotar práticas de autocuidado. Eu acho que se a síndica, qualquer mulher líder, né, que está numa posição de excesso, de sobrecarga, ela precisa ter no seu planejamento do dia uma prática de autocuidado, seja no físico, como psíquico, principalmente, porque está lidando com pessoas. Então, que ela tenha algo para chamar de seu, né? E poder cuidar de si, se preservar, não entrar nessa enxurrada, como a gente falava. E se puder ficar mais leve, né? Nossa, é outra gestão, se Sim. puder não entrar nesse estresse que a função demanda. Porque a função demanda. Muito. Nossa, pressão Opa. total. Bom, acho que a minha maior dica é ter esse suporte jurídico preventivo. Eu percebo que as síndicas, os clientes, as mulheres, enfim, as pessoas que têm esse suporte, elas conseguem, como a Lu e a Anne colocaram até agora, separar o que eu me preocupo e é meu, e se eu tiver assessoria, o que não é meu e eu posso delegar. Porque eu brinco, a minha função é resolver problemas e eu resolvo problemas feliz, né? Então, deixa que alguns problemas passe para esse suporte que você já tira um pouco dessa carga, dessa dificuldade e te dá essa força para continuar e se posicionar e resolver aquela situação da melhor forma possível. Então, se possível, tenham essa assessoria, porque num primeiro momento, às vezes, não veem isso como um investimento e no decorrer percebem que é. Então, fica aqui essa sugestão. Maravilha. E eu vou só fazer um adendo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de judicializar a questão condominial. Eu acho que a gente tem que ter assessoria jurídica, sim. Todo condomínio tem que ter. Todo síndico tem que ter assessoria jurídica, gente. E isso não é uma dica, isso é uma obrigação. Você nunca imagina... É igual seguro. Quando você menos espera, você precisa. Exato. Então, sabe, são momentos, assim, muito pontuais. E a gente fica realmente... Por mais que você tenha um conhecimento ali básico ou prático, vai chegar uma hora ali que você vai falar, gente, o que eu faço? Sabe, são situações muito pontuais. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ter, que o síndico tem que ter mesmo assessoria jurídica, que tá ali o tempo todo na questão de circulares e diversos outros acontecimentos ali, ocorrências que tem no condomínio, para conseguir também diminuir a questão de advertência, de multa. Isso. Ajuda muito, muito mesmo. Quem tem, sabe o que eu tô falando. Então, assim, excelente dica de todas vocês. Isso. E agora... Vamos lá. Bom, a minha dica é para as pessoas tentarem chegar no fim do dia. Todos os dias, é uma prática, né? É um hábito, que nem escovar dente. Né? A gente, às vezes, não consegue fazer isso com frequência, mas quando a gente pega isso como hábito, a gente acaba fazendo. É chegar no fim do dia e poder olhar para os aspectos positivos do seu dia. Olhar para aquilo que deu certo. Se perguntar se aquele problema... Porque problema a gente sempre vai ter. Né? Seja na vida pessoal, na profissional... Então, assim, se a gente for dar foco somente para isso, em que momento que a gente vai sentir felicidade ou vai viver? Ou vai tornar a vida mais leve? Ou vai usar de humor? Então, eu acho que é importante a gente poder chegar no fim do dia e olhar para aquilo que deu certo. Talvez até agradecer por aquilo que a gente percebeu como algo bom. Porque aí está o equilíbrio da vida. A gente entende que existe um problema, que sempre vai ter, mas que a gente pode dar foco para aquilo que dá certo, para aquilo que é bom, né? E poder se perguntar, né? Tem algumas técnicas até assim que eu trabalho relacionadas à ansiedade, né? O que de pior pode acontecer nessa situação comigo, né? E se a gente for desenrolando, a gente vai vendo que tem muitas soluções para a gente tomar, para a gente chegar, que não é o fim do mundo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar para tornar a vida mais leve. Com certeza. Perfeito. É exatamente isso. E é uma coisa que a gente acha tão clichê, mas Nossa. é a solução. Não adianta. A gente vai ter que um momento, assim, parar e olhar pra isso.
Não tem pra onde correr, sabe? E essa questão de comportamento, essa questão emocional toda, nos condomínios, pós-pandemia, a gente viu como as coisas mudaram. Como as pessoas são menos impacientes, mais ansiosas, né? Você até contou uma história que da próxima vez que você vir, você vai contar ela na íntegra pra Com gente. detalhes. Realmente, são situações que ocorrem o tempo todo no condomínio. Nem falamos desse pós-pandemia, né? A vida de síndicas mudou muito depois no Gente, pós-pandemia. que loucura. A época que eu mais trabalhei na minha vida foi na pandemia. Eu imagino. Sim. Sabe, a gente, no condomínio, foi E coisa dentro dos absurda. condomínios vieram os trabalhos, né? Muito, Porque estavam os muito home problema. office todo. Exato. Assim, tudo que vocês imaginarem, que Todo mundo vocês ali. viram acontecendo dentro do condomínio. Tava todo mundo ali. Máscara, eu não sei quem tá tossindo. Gente, foi uma época bem complicada, assim. Para algumas pessoas foi muito triste, né? Sim. Perder familiares, enfim. E pra gente que trabalhou no condomínio foi complicado. Conseguir assessorar Lidar com tudo tudo isso, aquilo, né? muita gente. E pós-pandemia veio os efeitos colaterais. Ainda né? estão, né? Estamos 5 anos ainda estamos estamos. ainda. Então, assim, são fases, na verdade. A verdade. pandemia está ocorrendo em fases, né? Sim. O início, o meio, e estamos no meio, acredito ainda. Porque muita coisa de lá tá tendo consequências agora. E Mas- boas também, né? Porque o Boas, o excelentes. mercadinho veio pra ficar, né? Com certeza. Então, uma Tem boa mercadinho, dica é ter um solução, mercado. E aí, Foi uma o solução. pessoal teve que se reinventar. Exato. Então, assim, não, a gente vai fazer outro podcast. Eu falo assim, ai, tanta coisa. Tem eu quero muito falar também. assunto. Muito, gente, muito. Graças a Deus, a gente tem Sim. muita coisa pra conversar. É. A gente tem muito assunto pra debater, pra ajudar outras pessoas. Trazer Ah, conhecimento. A gratidão apareceu naquele período ali, muitas né? pessoas, Dentro dos sim. condomínios. As pessoas, eu não posso sair. oferecendo a Você pode, né, gentileza. No mercado. No mercado, na farmácia, É. alguma coisa. Gentileza, né? Muita gente sozinha, que mora sozinho, né? Sim, Então, idosos. ali virou um apoio. É. Muita A gente. sua dica agora, nós também queremos. Minha dica é assistam, não percam. Talk Síndico, vocês sempre vão estar aprendendo alguma coisa aqui. Olha, que chique isso aqui, gente. Ai, maravilhoso receber Vai. vocês, sério. Foi ótimo. Fiquei muito Foi feliz. ótimo. Obrigada. Sábado eu conheci elas. Maravilhoso. Laís, Mas vamos lá, gente. Se inscrevam no nosso canal, acompanhem lá. Vão lá nas redes sociais. Depois, vai sair o arroba de todo mundo que tá aqui hoje pra vocês conhecerem e acompanharem, tá bom? Obrigada. E é isso.